Muito bem, estamos aqui começando o segundo bloco do programa Chega Mais, hoje recebendo em especial o professor e escritor Francisco Neto, membro da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. E nós vamos continuarmos abordando um pouco sobre os contos deste novo livro que ele lançou pela editora Mercado de Letras. Mercado de Letras, né? E tá fresquinho, quentinho. E nós queremos mostrar um pouco do seu conteúdo para você, amigo telespectador, ter conhecimento dessa obra maravilhosa, praticamente de um araguainense, né? E que nasceu na zona rural e veio para a cidade e venceu, e hoje está contribuindo com a nossa educação, tá? E como livro, o título, À Beira do Araguaia, né? Nós vamos começar sobre esse questionamento. Por que, professor, o título À Beira do Araguaia e essa ilustração linda dessa capa, que eu fiquei fascinado aqui? À beira do Araguaia, porque eu cresci à beira do Araguaia. O Araguaia é o rio do meu coração, né? Quando eu passo ali pelo Araguaia, meus familiares moram ainda no Pará, então inevitavelmente eu passo pelo rio Araguaia, né? E quando eu vejo o Araguaia, meu coração aquece, né? É o livro da minha infância. Quer dizer, é o rio da minha infância, né? Esse livro retoma a minha infância, é o livro da minha infância, né? Certo. E essa capa, ela foi pintada por um autor, um pintor aqui de Araguaína, um artista, né? Que é o Johnny. Quem procurar aí no Instagram vai encontrá-lo. Eu enviei os contos para ele, inicialmente, né? E eu queria que ele fizesse uma interpretação do conteúdo do livro e pintasse a capa a partir da interpretação dele. Legal. E aí ele pintou essa capa que... Do rio, é belíssima. uma canoa, à margem. Lindo, maravilhoso. É a interpretação Parabéns, uma capa original, feita por um artista plástico da nossa cidade. Sim. Valorizando o artista de casa, isso é importante, viu? Sim. Precisamos muito dessa valorização do artista de Araguaína, em todos os segmentos. Não é somente a área musical, não, gente. Nós temos grandes artistas na área literária, nas artes plásticas, no artesanato, na culinária, que com o tempo, no nosso programa, você vai conhecer mais de perto, ok? Bem, são 13 contos? Sim, 13 contos. 13 contos. São contos curtos, né? Sim. Não é cansativa a leitura. Eu estive lendo o livro e achei uma linguagem simples, fácil de entendimento e compreensão pelo leitor. Acho que toda a idade aqui dá conta de ler esse livro e entender mais ou menos a ideia de cada conto passado. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o conto Doutora Ana. Gostaria que você comentasse um pouco sobre este conto. Esse foi o último conto que eu escrevi para a coletânea e eu queria muito trazer esse assunto para o livro, né? É uma vila, o que é interessante, quando você for ler A Beira do Araguaia, é porque ele tem um cenário, né? Todos os personagens principais, é o Pedro e a Ana, eles moram numa casinha à beira do rio Araguaia. Por isso, à beira do Araguaia, né? Tem uma casinha... É o lar dele, é o ambiente deles. Tem a casinha lá no alto, né? Na ribanceira, eles moram ali. E nesse conto, então, a Ana mora nessa vila, ela casa com o Pedro, ela é de uma outra cidade, de um outro lugar. E como ela casa com o Pedro é da região, então eles vão embora para essa vila e passam a morar lá. E a Ana, ela é técnica de enfermagem, né? Ela recém formou no curso técnico de enfermagem, e ela é convidada pelo vereador lá da cidade para ocupar o postinho. Então, olha, o postinho é seu, você vai trabalhar. E ela contratada, né? Mas foi contratada, né? Legal. Porque ele fala o seguinte, olha, para vir aqui para essa vila um profissional formado, só se fosse como você. Porque é muito complicado, né? O cenário, o tempo histórico é mais ou menos aí a década de 80, década de 90, vamos imaginar assim, porque não tem energia, não tem muito telefone. Atrasado o local, povoado. Então, e a Ana vai ser doutora, porque as pessoas chamam ela de doutora Ana. Então, a profissional... Fazer o parto. Que vai fazer o parto, que vai fazer o curativo. Se a pessoa, o lavrador, né, a pessoa lá corta a perna
é ela que vai costurar, que vai dar injeção. Então ela vai fazer medicamentos, primeiros socorros. Se precisar ir lá na casa da pessoa, lá na fazenda tal, ela vai, entendeu? De dia ou à noite. Em domicílio, né? Em domicílio. Então, é a doutora da região, ela que faz isso e ela serve aquela comunidade. A doutora Ana. É a doutora Ana. Nossa, ela é tão importante, né? E aí, quando ela pegar é a linguagem do conto, né? Quando tem um bebê que ela faz um parto, né? E aí a mãe do bebê já fala logo assim, ó, você vai ser madrinha, né? Então você escolhe o nome, por exemplo. E aí, com o tempo, ela vai ter um monte de afilhados, um monte de compadres e comadres. A família vai crescendo cada vez mais. Exatamente. Mas é interessante, Arezzo, que vai chegar uma época em que as políticas públicas, né, para promoção da saúde da família chegam na vila. E aí o secretário de saúde, né, vai nessa vila, reúne todo mundo, né, tem assim aquela reunião, e aí ele começa a falar, olha, agora vocês vão ter uma enfermeira de faculdade. Formada, mais qualificada. E vocês vão ter também um médico de medicina aqui. E a Ana, ela desaparece. Essa profissional... Depois de muitos anos... Que cuidou daquela vila, que cuidou de gerações ali, ela desaparece. Desse discurso oficial, cadê o reconhecimento? Não tem, sabe? Então, agora você é só uma técnica que fica... que vai estar aqui. Mas o conto finaliza mostrando que para as pessoas daquele lugar continua sendo a doutora Ana. Então, quando as pessoas precisam, quando as pessoas passam, é aqui que mora a doutora Ana. Chama a doutora Ana. É a doutora Ana. Legal. A questão da comunidade valorizar o profissional de saúde, o auxiliar, o ASG, né? Todos são importantes. A auxiliar de enfermagem, a enfermeira padrão, o médico, o guarda, ter respeito por eles, né? A gente vê que muitas vezes essas enfermeiras são tão maltratadas aí nos postinhos, nas UPAs. Gente, não pode. Nós temos que ter um mínimo de respeito àquela servidora que está ali, com todo carinho e amor. Deixa sua família em casa para cuidar da nossa família. Então pense bem, vamos valorizar. Esse conto nos traz muito isso. Nós vamos fazer igual no conto. Usou e depois não serve mais. Não. Essas pessoas de idade, elas têm muito conhecimento a dar. E elas têm que ser valorizadas pela aquela comunidade, os serviços prestados. Né? Então, que sirva de exemplo. Mesmo as instituições não reconhecendo ela mais como útil, ou no caso se tornou inútil, mas a comunidade continuou chamando ela de doutora Ana. Que gesto bonito. A memória. Então, né? Houve um reconhecimento pela comunidade. Né? No coração daquelas pessoas era a doutora Ana, né? Muito bem. O livro A Beira da Araguaia, do grande professor e escritor Francisco Neto, já está à venda, gente. Na internet, no site... da Amazon, por exemplo, né? Da Amazon, viu? Qual o valor? R$29. Apenas R$29. Visite o site e adquira o seu. Vamos conhecer mais um pouco sobre esse maravilhoso livro de contos? Vamos trabalhar o conto que tem como título Na Época do Grande Garimpo. Que época foi essa, professor? Olha, eu cresci ouvindo histórias de garimpos, né? E esse é um dos temas que comparece no livro. Mas a história, ela é basicamente assim: o Pedro, né, tá casado com a Ana, o Pedro é pescador, e eles têm uma vida mais ou menos ali sossegada, né? Mas surge essa ideia do Pedro e do amigo dele irem para o garimpo, né? E aquela promessa de que vai tirar sorte grande, né? Vai bamburrar. Vai bamburrar, né? E é claro que a Ana não quer que ele vá, porque, afinal de contas, eles têm 2 filhos, né? Tem o Theo, tem a Ivy. Família para cuidar. Tem a família, e ela acha que eles não precisam disso, enfim. Mas ele quer ir, né? E ele vai com um amigo. E aí, na narrativa,
quando ele chega lá, ele manda cartas de tempos em tempos, sabe? Sempre está querendo saber e eles ficam se comunicando por cartas, mas vai chegar o momento, a Ana fica chateada e ela não quer responder mais as cartas, né? E o Pedro acha uma pepita de ouro, né? Olha, então, assim, tudo muda na vida dele. Conseguiu? Conseguiu. Ele bamburra, né? Que legal. Mas aí vai ter a grande virada, porque quando ele bamburra, meio que assim, ele esquece que tem família, né? Aí não, aí... ele esquece, né? Mudou. E aí ele vai... Subiu a cabeça dele, o dinheiro, aí pronto. Ele vai aprontar todas, né? Enfim, você imagina que na narrativa... eles tinham uma conta em que tudo que ele ia pegando, né? Claro que ele tinha o seu sustento, ele colocava na conta que era para a família. Na vendinha lá. Mas quando ele pega a pepita, né? Ele abre uma conta para ele, né? Não é mais a conta da família. E ele desaparece. E a Ana tenta procurar. Não dá mais notícia? Não dá mais notícias, não né? Escreve? Não escreve mais. A Ana se arruma para pegar uma carona, porque também não tem transporte com facilidade, é uma vila isolada, né? O transporte é uma carona que se encontra, e ela começa a ouvir burburinho, sabe? Porque ela está preocupada com o Pedro, mas ela desconfia que tem alguma coisa ali que ninguém está contando para ela. Então as pessoas sabem, na verdade, que o Pedro já bambuou e ele está gastando com outras, sabe? E com seus amigos. Bebedeiras, né? Farras. Então ela decide não ir. E ela fica cuidando da família. Ela vai cuidar da família sozinha? Dela. Sozinha, porque a Ana é de rocha. Grande mulher. Ela vai arrumar um pescador para tomar de conta do barco, porque eles têm um barco, né? E ela vai levar... Vão dividir a produção. Ela vai cuidar. E ela vai continuar a família. Ela cuida. Sozinha. E aí chega um ponto interessante, né? Principalmente agora, em homenagem ao Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, onde a maioria das mulheres que não tem marido, né, elas assumem as duas funções, de pai e mãe, né? Sim. Aqui mesmo em Araguaína nós temos muitas famílias desestruturadas, criadas os filhos somente pela mãe. Sim. Né? O pai abandona, vai embora, e ela vai trabalhar, vai lutar para criar os filhos. E ela mesmo no interior, à beira do rio Araguaia, né? Ela toma de conta da família dela. Ela toma de conta da família dela, trabalhando no pesado, lavando roupa, né? Sim. E realmente foi muita dificuldade que ela enfrentou, né? E como encerra o conto? Bom, ele aparece no final? Aí no final ele aparece, porque acaba todo o recurso dele, né? Porque ele gasta tudo e acaba, e ele volta para casa. Sim. E aí o conto vai terminar no finalzinho de tarde, passa aquele carro, para, e ele pula, e quando a Ana olha nos olhos do marido, ela entende tudo o que aconteceu. E aí fica por conta da imaginação do leitor saber se ela vai perdoá-lo ou não. Eu acho que ela não aceitaria mais ele, não. Depois de tudo que ele fez, né? Aí fica na imaginação, né? Mas, de repente, pelos filhos, ela pode até acolher ele, né? Mas agora ele está nas mãos dela, né? Mas agora ele não vai ter mais a moral que ele tinha com ela, né?